Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Câncer. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você e que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante. Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, porque cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá? Para Câncer, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Câncer precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Arcano maior, o Papa, energia de Touro, 10 espadas. 10 espadas fala a respeito de algum tipo de finalização de uma situação desafiadora. Arcano maior, o Louco, 2 arcanos maiores abrindo a sua leitura e no fundo do maço um 5 de ouros, cara, que pode remeter a algum tipo de falta, uma carência, tá? Independentemente da área que isso daqui venha se aplicar para você. Agora, como é o arcano maior, o Papa, o Hierofante que abre a sua leitura, precisa necessariamente se comprometer com esse período de finalização, né? O Louco, ele dá algum indício para nós de acreditar que a melhora chegará após esse momento desafiador que é narrado pelo 10 de espadas. Arcano maior, a Torre, embaixo do 5 de ouros, tá? Vamos ver com anjos e ancestrais. Aqui também pode ser uma situação, né? Como o Papa, ele fala de casamento, de alianças, né? De compromissos. Pode ser que essa situação de dificuldade que está se encerrando seja de fato dentro de uma situação onde envolva um maior comprometimento, né, da sua parte. Porque talvez essa dificuldade venha através de alguma carência que essa parceria esteja vivendo nesse momento. Tá? Não necessariamente, mas é um cenário aqui também. Um possível cenário. A carta do tambor. Sonhe e viaje. A cobra. Troca de pele. Tá? O que eu vejo aqui, nesse momento de desafio, o Câncer, nesses momentos onde a gente tá, né?
passando por um estado de falta ou de carência de alguma coisa, ou até mesmo essa situação, como a gente falou, com o 10 espadas, né, que ocupa o centro da sua leitura, cara, é o momento onde você tem que ter essa força, esse ancoramento, né, nas hierarquias superiores. O Papa também fala desse auxílio, dessa busca ou dessa confiança em questões espirituais para você, da maneira que você acredita, tá? É comum nesses períodos de mudança, né, de transição de uma etapa para outra, a gente ficar mais cabisbaixo. Por isso que o tambor aparece aqui para você, né? Que o tambor fala: sonhe e viaje. Né? Não pode deixar de sonhar mesmo nas situações mais desafiadoras. A cobra troca de pele, o que demonstra que de fato é um momento de transição, um momento de passagem, vamos se dizer. E nesse momento é interessante se aliar, né? Porque o Papa fala de alianças, às hierarquias celestiais, aquilo que você acredita como sendo as entidades superiores para você, né? Porque tudo isso leva a gente a passar, né, pelo 10 espadas com honra, né, de cabeça erguida e vivenciar a libertação que o louco vem narrar para nós. Tá, ó, e no fundo do maço, o grande mestre, né, que é essa energia de Jesus aqui. Né? Aprenda com as experiências espirituais, né? Então, às vezes a gente está passando por uma situação bastante delicada na nossa vida e, na maioria das vezes, a maioria de nós não percebe que aquilo é uma questão espiritual, que a gente deveria tirar a experiência daquilo, né? Como, por exemplo, eu estou vivendo um momento desafiador. Na onde que eu tenho que me agarrar? Aonde que eu vou buscar o auxílio? A gente quase não faz isso, mas geralmente deveria ser aonde? Na fonte das coisas, né? Naquilo que você acredita como as hierarquias superiores para você, né? A gente tem aqui essa imagem, né, de o grande mestre, né, Jesus libertando uma pomba, né? E a própria carta fala: aprenda com as experiências espirituais. Será que os momentos de dificuldade que a gente vive não são colocados até mesmo pela espiritualidade para ver como que a gente vai se sobressair em relação àquela experiência? Quais os aproveitos, os aproveitamentos que vão ter aquela experiência, né? Será que a gente vai pender para um lado mais de vitimização ou a gente vai, como o louco sugere, vivenciar a jornada do herói, né? Que é quando você passa pelas adversidades com honestidade, de cabeça erguida e no final das contas se sente um vitorioso, né? Isso agrega muito poder pessoal para a pessoa que sabe transitar por essa experiência também. Ó, o sumo sacerdote manifeste suas intenções. O anjo guardião, olha lá, você não está sozinho. Tá vendo? Então, eu sei que nesses momentos de maior dificuldade parece estar sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Sempre há aqueles, né, os invisíveis, que podem nos auxiliar, mas também cabe a gente buscar, depositar a nossa fé, né? O Papa também pode falar de fé, nossa confiança, firmar os nossos comprometimentos com essas questões mais elevadas, tá? Vamos ver com o conselho do tarô cabalístico. Um pajem de espadas, energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Ó, arcano maior Sol embaixo do 10 espadas, o que
demonstra algo mais ou menos assim. O 10 de espadas a gente falou, ele é a finalização de um momento desafiador, de um momento de dificuldade. Só que após passar esse período, né, vem o sol. Né? E o sol simboliza tudo aquilo que há de bom na experiência humana. Né? Sucessos e vitórias, né? Boas parcerias, colheita. Né? O sol fala da felicidade por acontecimentos que são realizados na nossa imanência, na nossa realidade física. Energia de leão. Ó, um 7 de ouros embaixo do louco. Então tá vendo como após esse período de dificuldade existe algo a se receber aqui? Tá? Como a gente vem narrando, essa experiência que você vive pode ser desafiadora, mas tem questões espirituais aí que o indivíduo deve conseguir enxergar como um aprendizado, né? Porque a própria carta aqui do grande mestre, né, que para mim é Jesus, fala, aprenda com as experiências espirituais. O sofrimento ele está diretamente ligado às questões espirituais que às vezes a gente não quer enxergar. Né? Putz, por que eu estou passando por esse momento de desafio? O que eu posso aprender? Qual que é a mensagem que a espiritualidade, aquilo que eu acredito, tem para mim em relação a essa situação? Eu estou passando essa situação por uma falta de fé, de acreditar nas hierarquias superiores, né? Ou eu estou passando por essa situação porque quando eu estou bem, eu vivo bem. Quando eu estou mal, não consigo lidar com a fase desafiadora. O que que é? Qual que é a mensagem espiritual? Né? Por trás de cada situação, de cada evento na nossa vida, existe uma mensagem espiritual que precisa ser decodificada, entendida, desmistificada, para que a gente possa aprender e não repetir doravante as experiências. Né? Porque senão a gente cai sempre na mesma coisa. E qual que é a mensagem? Troque de pele, a cobra. Ou seja, mude, não seja mais a pessoa que você era antes. Se você passou por esse desafio, superou o desafio, troque de pele. Ao trocar de pele, né, e a cobra é um símbolo poderoso de conhecimento, né, dos mundos suprafísicos, do mundo espiritual, porque a cobra também pode representar a astúcia de alguém que já começa a ter um entendimento sobre as coisas. Então, troque de pele. Assim, pelo menos as experiências que você passou, você não vai mais repetir. Né? Então, no desafio tem algo de bom também. Tem algo de interessante a ser estudado. É claro, tem pessoas que querem tudo mastigado, né? Só para engolir. Mas não é essa a questão. A questão é que você troque a sua pele para que você possa ser a cada desafio uma persona nova. Tá? Eu sei que é difícil entender esse conceito, mas precisa necessariamente digerir, injetar isso daí dentro de você e colocar em prática. Ó, no fundo do maço, uma princesa de ouros, tá? Arcano maior, a morte. E aí, é claro, quem conseguir passar pelo desafio, se tornar essa cobra, né? Tá bem próximo de se tornar um escorpião. Águia, no caso, né? Aqui, o escorpião não tem a ver com pessoas do signo de escorpião, e sim com o entendimento do conceito astrológico que está em torno do que a gente está tentando narrar. As experiências de dificuldade devem, na verdade, alçar o seu voo e não puxar você para baixo. Se você entender a mensagem espiritual que está embutida em cada vivência que você experimentar aqui. Tá? A morte é esse rito de passagem, onde eu troco de pele, onde eu me transformo em uma nova pessoa. A própria morte diz mudança de consciência. Quem conseguir passar pela experiência desafiadora e ter um aproveitamento daquilo, desde o nível material ao nível espiritual, muda a sua consciência. Mudando a consciência, você pode mudar toda a sua realidade. Tá? Mas você tem que estar ávido a vivenciar essa experiência, que não é uma jornada fácil. O próprio louco já narra, é a jornada do herói. O herói tem que ser corajoso para conseguir ver na dificuldade a possibilidade de redenção, de renascimento, de crescimento, de elevação. Quem não é herói não consegue ter a sacada, tá?
Vamos ver com o tarô maçônico para a gente encerrar a sua leitura. Vamos ver um desfecho dessa situação, seja lá em qual área da vida ela venha a ressoar para você. E a gente vive experiências desafiadoras no campo do amor romântico, no trabalho, amizades, família, questões pessoais que nos pegam muito. E na maioria das vezes a gente quer varrer todo esse problema nosso interno para debaixo do tapete e seguir a nossa vida normal, como que se nada tivesse acontecido. Não é bem por aí as coisas. Isso mais dificulta a jornada do que melhora, tá? Qual que é o desfecho então para Câncer, por favor? Ó, um 4 de paus. O 4 de paus, ele narra um indivíduo que conseguiu entender a sua própria natureza, as suas próprias situações, e vamos resumir tudo que a gente viu aqui, tá? E ele consegue o quê? Firmar bases sólidas. Porque aqui narra uma situação assim, o indivíduo ainda não tem bases sólidas. Mas, ao observar a situação e fazer os respectivos trabalhos que ele precisa fazer, ele adquire a base sólida, né? Você tendo base sólida, cara, o importante é você ter uma base. Se ela for sólida, em cima dessa base, você pode construir o que você quiser. Por quê? Porque a alvenaria primária já está feita e de maneira fortificada, que são as bases sólidas. Depois vai da sua criatividade o que você vai querer colocar em cima dessa base, mas primeiro uma base tem que ser constituída. Você tem que ser merecedor de uma base sólida, tá? Como a gente falou, para qualquer área da vida, tá? Aí, ó, o pajem de paus. Por quê? Olha lá, o pajem de paus, o aprendiz com o martelo e a talhadeira na mão, né? A pessoa está apta a começar a construir a vida dela da maneira que ela quiser, né? Brinca com a criatividade na construção da sua própria vida, dos seus próprios ideais, da sua própria filosofia de vida. Pajem de paus extremamente criativo nessas questões, tá? Mão na massa. A gente tem que se reconhecer sendo esse aprendiz aqui, que tem anseio de vencer e de construir coisas cada vez maiores na nossa vida. Ó, uma rainha de ouros, ó, pajem de copas, tá? Rainha de ouros. De pajem para rainha, tem um caminho mais ou menos aí grande pela frente, tá? Porque para você sair de um pajem e se tornar uma rainha, vai ter que levar em consideração tudo que a gente falou nessa leitura, tá? Porque a rainha de ouros é aquela que atingiu, tá? Independente de você ser um homem ou uma mulher, é aquela que atingiu altos níveis de entendimento de todos os mundos, principalmente do material, por isso que é a rainha da riqueza, da estabilidade, tá? Mas não só nisso, tá? Ela adquire uma estrutura mental de consciência que vai além, né? Ela se exaltou. Olha só que interessante, né? Ela atingiu um outro nível existencial na imanência, na realidade da vida, que é onde você vai chegar também. Ó, no fundo do maço, um 10 de copas. Porque o 10 de copas é o final feliz, né? No centro da sua leitura, da primeira tiragem, tem um 10 de espadas, que já demarca o final de alguma coisa. Tá marcado, vamos se dizer, essa finalização de momentos desafiadores. Então, você vai percorrer um caminho que levará você ao 10 de copas. Desde que o quê? Você aprenda com as experiências espirituais, o grande mestre,
que veio no fundo do maço. O fundo do maço é a proposta que vem de fora, que você pode seguir ou não. Tá? Mas o 10 de copas é o final feliz alcançado pelo indivíduo. E você tem 10 com 10 dá 20, que na numerologia é o julgamento. A possibilidade de se renovar, de começar de novo. Né? Vamos imaginar que você chegou no arcano maior a morte e agora passa por esse rito de passagem de elevação da consciência. Você vai ter novas oportunidades, as coisas vão se renovar na sua vida e vai levar você até a rainha de ouros, tá? Que é a realização máxima das metas, né? E vivencia o final feliz tão merecido e que tanta gente busca, mas nem todos conseguem transitar pela experiência, tá? Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comente e compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece, e até logo, Câncer!